Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Mais com Menos. Estamos com os canetinhas na mão, flip chart montado, eu, Rafael Ferrari. Eu, Caio Nobre. Oi? Caio Nobre. Hã? Meu nome é Caio Nobre. Não, seu nome era Caio Moura até ontem, né? Meu nome também Na é Caio legenda Moura. do Leandro estava escrito Caio. Tá, desculpa gente, para os mais íntimos ou os conhecedores e seguidores do nosso canal, que são 57, batemos recorde de pessoas, 57 pessoas. 57 pessoas seguindo a gente aqui, gente, que maravilha! Você que está em 2020 está vendo aí 100k do lado, você não fez parte desse começo, só esses privilegiados que estão vendo agora no mês de julho de 2019 estão acompanhando a gente desde o começo, não é isso, A cara? galera vai poder chegar pros netos e vai falar: eu acompanhei o Mais com Menos quando eles tinham apenas 57 seguidores. Esse cara que foi falado pela Forbes. Mas é o seguinte, Caio, qual é o nosso tema de hoje? Hoje o nosso tema é gestão da rotina de alto desempenho. Esse é mais um passo quando a gente fala de autoconhecimento. A gente já tratou sobre outros pontos como propósito e o último vídeo a gente falou sobre o chá e hoje a gente vai falar sobre gestão da rotina. Não é isso? É isso mesmo. Chá, lembrando pra vocês, é conhecimento, habilidade e atitude. E galera, eu vou te fazer uma pergunta aí, você que tá comigo aí me acompanhando, você tá acumulando trabalho? Tá com aquela sensação de que não consegue entregar as coisas? Tá sem tempo pra ver seu filho já nasceu até o dente, parece que foi no mês passado e tem 2 anos. Você não consegue ter tempo para amigos e família? Então, gestão de rotina vai te ajudar a fazer isso. E hoje, um dos principais males desse século é a falta de tempo. E isso impacta a sua vida pessoal, impacta a sua vida profissional, não é isso, Caio? Exatamente. E a gente associa que falta de tempo, isso torna a gente improdutivo e que está faltando tempo, e na verdade não está faltando tempo. Está faltando uma boa gestão do nosso tempo. E como a gente não tem gestão do nosso tempo, e assim a gente não consegue atingir o que a gente planejou, as nossas expectativas, e assim gera frustração, desânimo e muitas vezes até uma doença. Tá frustrado? Tá desanimado? Então é o seguinte, gestão de rotina vai ajudar você a ser mais simples e eficiente. E aí, quando a gente está falando de ser simples e eficiente, quando a gente está falando de gestão de alto desempenho de rotina, a gente usa 3 princípios como base para a nossa filosofia que a gente utiliza aqui na gestão de rotina em alto desempenho do Mais com Menos. É ele, o Lean, o GTD, ou Get the Things Done, do nosso David Allen, e o Manifesto Ágil. A gente juntou essas 3 filosofias, metodologias e ferramentas para trazer para você o que tem de melhor e construir nossos 5 sensos de alto desempenho. E quando a gente está falando de sensos de alto desempenho, a gente está falando de 5S. Caião, o que é 5S? 5S, Ferrari e pessoal aí de casa, são os 5 sensos da qualidade que vieram do sistema Toyota de produção ou da filosofia Lean, que tem como base o sistema Toyota de produção. E quais são esses sensos? Bom, o primeiro deles, Ferrari, é o senso de utilização. Só tenha aquilo que você vai utilizar. O que você não utiliza, você não precisa. O segundo senso é o senso de Organização. Muito bom, Ferrari. Você está estudando, hein? Tô estudando, cara. Acertou, miserável. Quero passar com 10. Qual que é o terceiro senso, então? Vamos ver se você vai acertar. Começa com L. Se fosse um jogo de forca aqui, tinha que ter feito, né? É limpeza. Limpeza. Maravilha, Caião. Quem te ensinou, miserável? Caio Moura. Obrigado. Agora Caio Nobre, né? Qual que é o quarto senso, Ferrari? Quarto senso dos 5 sensos da qualidade. Qual que é o quarto senso, galera? Senso de Padronização. Padronização. Exatamente, gente. Parabéns quem acertou aí de casa. Muito bom, muito bom. E o último senso é o senso de autodisciplina. Essa você sabia, Ferrari? Você não respondeu? Eu fiquei calado aqui pra ver se o pessoal do público, o pessoal que tá assistindo a gente ia responder. Então tá bom. Parabéns para você que acertou todos os sensos. São esses, de fato, os 5 sensos da qualidade que a gente baseou também a nossa gestão da rotina. E como que isso reflete então na nossa gestão da rotina? Vamos falar pra galera aqui como é que isso funciona? Vamos falar. Primeiro senso é o senso de utilização, como eu já havia falado. E como que a gente separou esse senso para vocês, para a gente fazer a nossa gestão de rotina? Bom, a gente linkou esses sensos a 4 pontos que são o POP. Ah, é? A gente tinha combinado. Você falar da Madonna, Lady Gaga, Spice Girls, essa galera toda é o nosso pop. Hi, I'm Madonna and I am MTV's Artist of the Year. Gente, primeiro ponto aqui é para a gente ter o senso de utilização claro, é você ter seu propósito claro, como a gente falou nas outras aulas. Por que para você ter o propósito? O que tem a ver propósito com utilização?
Se você não tem seu propósito claro, você gasta muito tempo com atividades que não estão linkadas ao seu propósito, ou seja, que não vão trazer a sua satisfação, a sua realização. Você precisa, além do propósito, você precisa ter objetivos claros. Mas por que você precisa ter objetivos claros? Porque seus objetivos devem estar linkados ao seu propósito, você atingindo seus objetivos, você vai atingir o seu propósito, você vai ter satisfação. E isso, a gente tem que fazer uma cascata, um link, tudo para chegar ao nosso propósito. Então, objetivos você vai planejar como chegar nesses objetivos. E esse planejamento, pessoal, a gente está chamando de planejamento gerencial. Lembra que a gente falou da fotografia de 2 anos? É exatamente isso. O seu planejamento gerencial, o seu planejamento de 2 anos. É uma coisa macro, onde você consegue visualizar quais são as suas etapas para você conseguir montar o seu quebra-cabeça e atingir sua fotografia. E quando você tem um planejamento gerencial, planejamento macro, qual que é a última etapa, Ferrari? O que você me ajuda? Planejamento executivo. Planejamento executivo significa qual é o detalhe que você tem que fazer nos próximos 3 meses para você começar a atingir os seus objetivos de acordo com o seu propósito. E aí, Caio, o legal da gente ver isso aqui é que a gente está falando de planejamento gerencial, estamos falando de planejamento executivo de 3 meses. Isso é muito base, né, do Last Planner System, que a gente aplica muito no nosso dia a dia lá empresarial e que a gente consegue trazer para a nossa vida para fazer sentido também, né? Total Defini meu sentido. propósito, trouxe meus objetivos, planejo de 2 anos e faço um planejamento de 3 meses, que é quando eu tenho mais precisão de conseguir atingir os meus resultados. E assim focar naquilo que você vai utilizar. Que é a utilização. E aí, se a gente finalizou o primeiro senso, a gente consegue passar para o segundo senso, que é o senso de organização. Então, se você já está definido a sua utilização, você agora precisa organizar a sua gestão de rotina daquilo que você vai efetivamente utilizar, não é isso? Exatamente. Bom, e quando a gente está falando do segundo senso, que é o de organização, pessoal, a gente está falando da primeira caixinha, o coletar. O que é isso? Você recebe pedido de alguém, você dá uma olhada no e-mail, você lembra de alguma atividade, então o coletar é o quê? Eu coleto todas as informações, ou seja, eu organizo as informações que eu recebo e eu consigo ter um local único onde eu consigo gerenciar essas informações daquilo que eu tenho que fazer. E aí a segunda etapa é a priorização, né? Eu coletei um monte de coisa e como é que eu priorizo aquilo que eu tenho que fazer? E o terceiro passo, Caio, é aquele não sofrimento, sabe? Tipo, é a eliminação. Eu anotei, o Caio me pediu alguma coisa, o Leandrinho me pediu alguma coisa, mas cara, não faz sentido agora eu estar fazendo aquilo ali, eu elimino aquilo ali da minha lista de tarefas. O quarto é o planejamento semanal, galera. Lembra que eu defini um propósito, tracei meus objetivos, fiz o meu planejamento de 2 anos, fiz o meu planejamento de 3 meses, então agora eu planejo semanalmente isso. Muita gente usa também programação, né, Ferrari? Programação semanal, no sprint a gente chama de sprint planning, né? Então existem várias formas de chamar a programação semanal. Exatamente, nomenclaturas. Né? Mas o importante é você conseguir planejar a sua semana, pegando tudo aquilo que você coletou, todos os projetos que você tem, pegando, né, aquilo que você definiu como sendo o planejamento para cumprir os seus objetivos e trazer isso para a sua semana, né, para você ter claridade naquilo que você precisa entregar. E isso, uma coisa que ajuda muito é essa última etapa aqui, que é o planejamento executivo. Ou seja, aquilo que você vai fazer no dia a dia, né? Você vai investir aí 10 minutos do seu dia para poder fazer o seu planejamento do dia, né? Você vai estar lá sabendo, cara, na sequência de atividades, o que você precisa fazer, porque você está coletando num lugar único, você tem o seu planejamento semanal para trazer clareza, e aí você está lá no começo do dia investindo, cara, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E é isso que eu faço no meu dia a dia. Esse é o nível diário, né, Ferrari? Esse é o nível diário, que no sprint a gente chama isso de daily meeting, quando você consegue fazer no dia a dia ali esse check. No Last Planner você chama isso de check-in, né? E você tem várias outras metodologias que chamam de forma diferente esse nome, né? Exatamente. No Lean também a gente usa muito gerenciamento diário, ou GD. Gerenciamento diário ou GD. Vamos lá, e aí você passa pro terceiro senso, Caio. Que senso é esse? Que é o senso de limpeza, ou seja, eu vou limpar tudo aquilo que atrapalha o meu fluxo de seguir. Eu vou eliminar os meus... Você acha que está escrevendo bem? Você acha que está escrevendo bem? Você acha que está legal? eu estou escrevendo rápido. Mas por que você acha que está escrevendo Por rápido? que você está me interrompendo? Estou tentando dar aula aqui, Ferrari. Calma aí. Agora você dá aula também. Ferrari, o que você está fazendo, Ferrari? Tô criando um gargalo para você na apresentação aqui. Você está criando um gargalo, você está me interrompendo. Então, todas as interrupções que impedem o seu fluxo de seguir, de você fazer aquilo que você precisa fazer de fato, a gente chama de gargalos. Chegou um WhatsApp aí para você. Mas eu consegui continuar, viu? Como é que eu tô focado? Eu fiz a minha gestão e eliminei meus gargalos. Que onda.
Ferrari, qual que é o segundo ponto aqui agora? Quando a gente elimina os nossos gargalos, a gente tem a nossa Ação puxada. ação puxada. Mas o que é esse negócio de ação puxada? Gente, ação puxada é você fazer aquilo que realmente você precisa, puxado por alguma necessidade, Sua. ao invés de você ficar fazendo coisas que não são puxadas por necessidade, ou seja, empurradas. Então aqui é o momento de você evitar a procrastinação. Evitar ficar postergando as demandas necessárias e fazer assim o que é necessário. Você já teve aquele momento que você tinha que fazer alguma coisa por uma demanda sua e você não fez? Já? Vamos trabalhar isso aqui com a gente então? Vamos lá. Vamos fazer essa ação puxada? Vamos fazer uma ação puxada. E aí a gente entra no quarto senso. Que E é o quarto o senso são padrões de alto desempenho. Quando a gente está falando de padrões de alto desempenho, galera, a gente está falando primeiro, silêncio. Então o que é isso? É aquele momento que você consegue estar bem com você mesmo, focado no como que vai ser o seu dia, né, na sua mente, estando preparado para o que vai acontecer ao longo do dia. A segunda etapa é a afirmação. O que é isso? Eu tenho o hábito de todo dia, quando eu acordo, afirmar alguma coisa positiva. Então meu dia vai ser incrível, eu vou fazer isso acontecer, então eu tenho um movimento de afirmação que aquilo ali vai dar certo, que eu sei que vai acontecer, e energia positiva é muito bom para que você consiga começar bem o seu dia. E a terceira é a visualização. Cara, o que é visualização? É o seguinte, lembre de uma coisa positiva, lembre de uma coisa muito boa que já aconteceu com você. Porque se você visualizar uma coisa boa, você traz energias positivas. Eu geralmente, Caio, lembro da minha formatura da FRJ lá como engenheiro. Que é um momento... Me traz uma alegria, é um momento muito legal e pô, me energizo muito com isso. O quarto aqui é exercício. Galera, exercício de manhã, acordar bem demais, bem disposto, adrenalina. Então, pô, super dica. Eu comecei a praticar isso tem mais ou menos uns 2 anos, confesso. Antes disso eu não fazia. Fazia exercício à noite. Cara, fazer essa rotina pela manhã muda a sua vida. E aí, na sequência, a gente está falando de leitura, né? A gente ter uma leitura de 15, 10 minutos por dia de algum assunto, pode ser o Harry Potter, pode ser do nosso livro aqui do canal Mais Com Menos, que a gente está lançando daqui a 2 meses. Aqui é o quê? 2 meses. É mesmo? Eu tô lançando aqui só para criar polêmica. Entendi. Depois a gente combina. Qual que é o último ponto? Cara, é escrever, né? Eu costumo brincar muito. Quem aí já viu He-Man? Já viu o He-Man? Que ele falava assim, o que aprendemos hoje, coleguinha? Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. É exatamente isso. Eu tenho o hábito de todo final do dia escrever aquilo que eu aprendi ao longo do dia, né? O que eu preciso melhorar para amanhã fazendo o meu Kaizen cada dia 1% melhor. E aí a gente chega no quinto senso ou autodisciplina. Exatamente, é o senso de autodisciplina. E a gente sintetizou ele numa palavra, que é o kata, ou kata. Essa palavra ela tem de origem japonesa, que ela representa um movimento de repetição de uma forma que você faça esse movimento de forma automática. Então a gente associa muito ele ao hábito. Quando você adquire o hábito de fazer alguma coisa, você não precisa mais pensar muito em fazer aquilo. E você consegue reservar melhor o seu tempo para fazer aquilo que de fato é importante, que você precisa gastar um raciocínio. E as suas atividades rotineiras que são necessárias para você manter tudo isso rodando, você consegue manter. Ou seja, você pratica exercícios de forma habitual, você consegue praticar a leitura, você consegue escrever, fazer tudo de forma constante, de forma automática, porque já é um hábito. Você já pratica. E eu vou reforçar um pouco isso, Caio, porque eu acho que a disciplina é fundamental para você ser uma pessoa de alto desempenho. Você pode estar vendo esse vídeo com a gente e você não fazer nada amanhã, né? Não mudar isso, ou você começar a fazer isso e depois você não ter disciplina para você conseguir manter. Você só vai ter mais tempo para fazer aquilo que você quer. Você só vai ser mais eficiente se você tiver esse senso aqui de autodisciplina, né? Exatamente. Então, galera, é o seguinte, a gente falou hoje sobre gestão de rotina de alto desempenho mais com menos, passando pelos nossos 5 sensos. Então, se você curtiu o vídeo, se você gostou do que a gente está falando, curte esse vídeo, segue o nosso canal, vai lá no @maiscommenos_oficial, indica pros amiguinhos, indica pros coleguinhas. Sabe aquela pessoa que está sem tempo, que está sempre atarefada, que você não está conseguindo encontrar, aquela pessoa que você ama muito? Então, esse tipo de pessoa aí que precisa desse tipo de conteúdo para poder começar a praticar e se tornar uma pessoa de alto desempenho. E não faça só isso. Entre agora na descrição do vídeo ou na nossa bio. Para quê, Ferrari? Para baixar o template. Nesse template você vai pegar e vai fazer a autoavaliação da sua gestão de rotina. Será que você hoje tem uma gestão de rotina eficiente, de alto desempenho, para que você tenha uma melhor qualidade de vida?
Avalie lá, baixa então esse template, dá uma checada como é que você está hoje, para que você, se não tiver, comece a aplicar esse passo a passo que a gente passou para vocês, beleza? Beleza. Como é que a gente fala então? Let's go up. Vamos para cima! Vamos pra cima. Valeu! Abraço.